Olá, olá, olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso sexto encontro. Estou contando. No encontro passado, sim, estamos quase acabando o período, né, pessoal? Reta final aí, caminhando para os últimos dias do semestre. Então, precisamos de força aí para não morrer na beira da praia. Enfim, cansaço corrompe aqui o corpo. No encontro passado, nós tratamos sobre a tipicidade, né? Aqueles delineamentos acerca do tipo penal e da tipicidade penal, a evolução epistemológica do tipo, as diversas distinções, tipicidade conglobante, material, formal, enfim. Foram dois encontros, né? Que foram vídeos divididos em duas partes. Enfim, eu espero que vocês estejam conseguindo aprender alguma coisa no decorrer desses encontros nossos, né? Alguma coisa tem que ser boa nesse período remoto. Enfim, e hoje, pessoal, basicamente nós estamos dando continuidade a, a um assunto que é próprio de fato típico, né? Que seria aí a ideia de erro de tipo. Então, um conteúdo aí que, como regra geral, ele é ministrado dentro desse tópico onde nós estamos, que é o fato típico, né? Então, em regra, essa aula aqui, ela não faz mais parte da, ela não faz parte do conteúdo que vai começar a ser ministrado para vocês, que é a ideia da ilicitude, né? A antijuridicidade. Então, aqui a gente ainda está naquele campo da tipicidade penal, do fato típico e tal. Beleza? Primeiro elemento do crime. E eu destaco de antemão, pessoal, que trataremos hoje aqui de erro de tipo, né? Chegaremos até a citar o erro de proibição, só a título de conhecimento, mas o erro de proibição propriamente, em sendo um excludente de culpabilidade, a gente só vai analisar quando a gente estiver estudando a culpabilidade, beleza? Então é isso. Então, como é que eu fiz? Antes de começar, como é que vai ser sistemática hoje aqui? Eu, diferentemente dos outros encontros, eu tentei fazer um slide que pudesse servir de material de estudo para vocês, entendeu? Então, tentei fazer um negócio que fosse mais didático. De fato, eu tentei montar um material com as informações que vocês possivelmente vão precisar, seja na vida de vocês de concurso aí, OAB, ou mesmo nas provas e tal, ou a título de conhecimento mesmo. Mas eu tentei fazer um slide que pudesse apoiar vocês aí nessa matéria de erro de tipo. Inclusive, eu vou até converter em PDF para mandar para vocês em PDF esse slide. E diferentemente dos outros slides também, o que foi que eu fiz aqui? A gente vai fazer uma discussão acerca do erro de tipo, umas distinções, a gente vai falar de exemplos, e no final desse encontro, eu trago para vocês 3 casos práticos para a gente poder entender e poder aplicar os pormenores do erro de tipo aqui, beleza? Então vamos embora. Bom, então, aqui eu trouxe para vocês, só para que vocês não tenham que estar recorrendo a código e tal, trouxe para vocês aqui o que seria o respaldo jurídico do erro de tipo, né? O que seria a base legal do erro de tipo, que está presente justamente no Código Penal, na codificação repressora, especificamente no artigo 20, parágrafos 1º, 2º e 3º. Basicamente aqui, em se tratando de erro de tipo, vocês, na maioria das vezes, vão ter que recorrer a esse arcabouço jurídico aqui, esses 4 dispositivos. Vocês podem notar aí que no artigo 20 a gente tem a ideia de que o erro sobre elemento constitutivo, basicamente, esse artigo 20 é o conceito, né? É o conceito de erro de tipo, só que a gente não consegue entender de modo muito apropriado, não. Porque veja o que é que o legislador diz. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime doloso, por crime culposo, se previsto em lei.
Eu digo a vocês que hoje o trabalho desempenhado aqui vai ser para poder compreender os pormenores que estão intrínsecos nesses dispositivos aí, ok? Haja viatura. Então vamos embora. Vou deixar esses dispositivos aqui, vai chegar um momento que a gente vai precisar voltar. Ó, aqui é tal, não sei o quê, beleza? Então não vou ler todos aqui para não ficar um negócio muito chato, né? Até porque nem eu vou entender se eu vou ler aqui, né? Então é melhor eu fazer o negócio seja mais didático. Vamos embora. O que é que eu quero que vocês entendam inicialmente? Veja, trago aqui para vocês hoje essa temática conhecida pela doutrina como erro de tipo. Mas o que seria um erro? A doutrina jurídico-penal, ela vai entender que erro seria uma representação falsa da realidade. O erro seria quando o sujeito mentaliza uma circunstância fática, mas essa representação mental do sujeito, ela não coincide com a realidade fática. Então, o sujeito a priori, ele conhece, ele tem ciência do que faz, mas na verdade, essa ciência, ela está fraudada, porque ele se enganou. Então, em sendo o erro uma falsa representação, uma falsa mentalização da realidade, o que seria, então, o erro de tipo? Muito fácil, muito simples. O erro de tipo constituiria nada mais, nada menos que a falsa representação da realidade que incide sobre uma circunstância fática ou um dado ou um elemento presente no tipo penal. Artigo 121. Matar alguém. Tem um elemento matar e alguém. Beleza. Então, o que seria um exemplo para a gente poder entender aqui essa ideia de erro de tipo? Imagine um caçador que está ali na sua labuta, né, procurando algum animal para massacrar. E, de repente, ele está de noite e vê algo se mexendo assim. Aí ele acha que é uma raposa, um lobo, sei lá. E ele desfere 2 disparos. E vai lá verificar. Quando chega lá, ele descobre que, na verdade, é um companheiro que também transitava nas caças aí. Então, veja bem. O sujeito, ele projetou... Repare. O sujeito, ele projetou mentalmente, ele representou a ideia de que aquilo que estava se mexendo era um animal. Ele atirou, ele desferiu os disparos conscientemente em um animal. Para ele, ele estava atirando em um animal. Mas na realidade, ele estava atirando em uma pessoa. Ele estava matando alguém. A conduta deste caçador subsube-se ao artigo 121, ao tipo penal de homicídio. Porém, esse sujeito, ele não tinha a consciência de que estava cometendo, estava diante de uma circunstância fundamental de um tipo penal. Então, o sujeito, ele não tinha a consciência, ele não representou o fato de estar matando alguém. Então, esse elemento, alguém, que a gente poderia entender como pessoa, este elemento, ele está fraudado. Ele está corrompido. Mas eu venho aqui e falo de consciência, o sujeito tem consciência, o sujeito não tem, mas que consciência é essa? Do que se trata essa consciência? É necessário que eu traga ou rememórios acerca de que
O sistema penal, a estrutura do crime, o conceito operacional de crime, o conceito analítico de crime, ele é dotado de dois tipos de consciência. Vamos entender. Vamos voltar à evolução epistemológica do direito penal, especificamente a teoria geral do delito. A época de Franz von Liszt, em sede da teoria causal da ação, causalismo, sistema penal, onde é que estava o dolo? Vamos pensar, onde é que estava o dolo? Todo mundo já sabe, ilícito, o dolo estava na culpabilidade, o dolo é a culpa. Beleza. Mas que elementos integravam o dolo? Vontade e consciência da ilicitude do fato. Opa! Então não era a consciência do que eu estou fazendo, é a consciência de que o que eu estou fazendo é ilícito. Contraria uma norma penal. Veja como é diferente. A consciência de que eu estou matando alguém e a consciência de que matar alguém contraria uma norma penal. Viu como é diferente? Pronto. Liszt vai dizer que o dolo é composto por vontade, o elemento volitivo, e a consciência da ilicitude do fato, que seria um elemento normativo. E por o dolo em Liszt possuir um elemento normativo, este dolo listiano, causalista, causal naturalista, ele é conhecido por dolo normativo, ou dolos malos. Beleza. Porém, adiante, quando da teoria causal, da teoria final da ação, advogada por Hans Welzel, a gente vai ter uma mudança fundamental na estrutura do crime. Vocês todos já sabem, a gente já tem decorado até. Welzel chegou, o que foi que aconteceu? Deslocou o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico. Beleza, especificamente para o elemento conduta. Show, a gente já sabe. E a gente já sabe também, só que é um detalhe mais específico e é preciso que eu traga à tona novamente, e a gente sabe também que quando Welzel desloca o dolo da culpabilidade para o fato típico, ele desloca vontade e consciência. O que vai juntamente com o dolo, como componente do dolo, é vontade e consciência. E essa consciência não é mais a consciência da ilicitude do fato. Essa consciência de Welzel, essa consciência que agora compõe o dolo, é a consciência do que eu estou fazendo. Ou seja, eu tenho a ciência de que eu estou matando uma pessoa. Show, preenchi a consciência. Quero matar e tenho consciência de que eu estou matando alguém. Beleza, preenchi o elemento vontade, o elemento volitivo, e preenchi o elemento cognitivo. Agora não é mais elemento normativo, elemento cognitivo, porque diz respeito estritamente à cognição do sujeito. Entendeu ou não? Mas o ponto é que quando o Welzel desloca o dolo para o fato típico e leva com ele vontade e consciência em si, aquela vontade da ilicitude, aquela consciência da ilicitude do fato, ela permanece na culpabilidade. Ela fica lá, sob a forma de potencial consciência da ilicitude do fato. Então, a ilicitude do fato, a consciência da ilicitude do fato, elemento normativo, ela representa, ela reflete um elemento da culpabilidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, basicamente, o erro de tipo, ele vai agir sobre essa consciência em si, presente no dolo de Welzel. A consciência do que eu faço, a consciência de que eu estou matando alguém. E o erro de proibição, ele vai agir sobre a consciência da ilicitude do fato.
Então, se por um lado o erro de tipo vai representar uma excludente no âmbito do fato tipo, o erro de proibição vai representar um excludente na seara da culpabilidade. Especificamente, vai tentar eliminar ali a consciência da ilicitude. Porque se o sujeito ele não tem consciência da ilicitude, muito provavelmente ele incorre em erro de proibição. Beleza? Isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas tem outra justificativa melhor para eu trazer esse delineamento teórico para cá. Porque o que é o dolo? Vontade e consciência. Hoje, nós vivemos sobre um sistema que, em tese, ele tem bases finalistas, né? A gente vê um delineamento muito mais forte para o lado de Roxin, funcionalista, mas algumas teses finalistas ainda estão em voga. Sobretudo a ideia do dolo. E o que seria o dolo para nós, brasileiros, ano de 2021? 2021, né? Tudo bem, 2021, acho que é. E o dolo seria composto por elemento volitivo, vontade, querer, intenção, ânimos e elemento cognitivo, consciência, representação, saber causal. Opa, Cristian, eu acho que eu sei porque você está falando isso. O que é o erro de tipo? O sujeito, ele não tem a consciência de que ele está matando alguém. Ele está, na realidade fática, matando alguém. Mas conscientemente, na sua imaginação, ele está matando um animal. O caçador está matando um animal na sua mente. E se esse sujeito, ele não tem consciência do que está fazendo, ele não tem consciência de que está matando alguém. Ô, Christian, se ele não tem consciência, e se a vontade depende de um saber causal, vocês lembram lá em Wells dizia, ó, para o sujeito exercer a vontade, ele tem que ter a ciência de que sua conduta ela pode ocasionar um efeito. É a ideia de saber causal, a ideia de representação, a ideia de mentalização do fato, da realidade fática. Então, se a vontade ela depende dessa consciência, e se esse sujeito caçador ele não tem consciência do que faz, eu não tenho nem consciência e nem vontade. Porque é muito óbvio que se o sujeito ele não tem consciência de que está matando alguém, ele não quer matar alguém. Ele não tem a intenção de matar aquela pessoa. A contrário senso, ele tem consciência de que mata um animal e ele quer matar o animal. Então perceba como esses dois elementos eles estão entrelaçados. Se há um, há o outro. Se não existe um, o outro é eliminado. Vontade e consciência. Entende ou não? Então, dessa forma, a gente desvenda o primeiro mistério do encontro de hoje. Qual seria a consequência jurídica do erro de tipo? Qual seria os efeitos jurídicos penais para esse caçador? Como via de regra, a gente eliminaria o dolo. A gente eliminaria o dolo. Beleza, Christian, mas eliminei o dolo. E a culpa? Vamos entender como funciona esse processo? Veja só, acerca dos delineamentos sobre as consequências jurídicas, os efeitos jurídicos penais em matéria de erro de tipo, a gente vai ter duas hipóteses. A gente vai ter duas formas disso ocorrer. Veja só. A gente tem a ideia de um erro de tipo excusável e erro de tipo inexcusável. O erro de tipo excusável, justificável, inevitável, percebam, são sinônimos. Quando eu falar erro de tipo inexcusável, justificável, inevitável. Nesse erro de tipo excusável, o sujeito nas circunstâncias em que se encontrava, mesmo tomando todas as cautelas necessárias, mesmo realizando todas as diligências exigidas, o dever de cuidado, ele não tinha como evitar o resultado. Ele não tinha como agir de outra forma, de modo a evitar o resultado.
de modo que qualquer pessoa, naquelas circunstâncias específicas em que o sujeito se encontrava, qualquer pessoa, ela incorreria no mesmo erro de tipo. Opa! Então, Christian, se o sujeito ele não tem consciência e por isso eu já elimino a vontade e por consequência elimino o dolo, e se o sujeito também ele imprimiu todas as diligências exigidas de modo a evitar o resultado, ou se não havia como evitar o resultado, se essa ocorrência é justificável, opa, Cristo, então não tem como esse sujeito ser responsabilizado a título de culpa, porque a culpa tem como requisito esse exercício de um dever de cuidado, essa falha no dever de cuidado. O sujeito, para incorrer em culpa, em conduta culposa, ele tem que falhar quanto às suas diligências, as diligências que eram esperadas naquelas circunstâncias específicas. Mas se o sujeito em tela do erro de tipo excusável, ele imprimiu o dever objetivo de cuidado, se as circunstâncias em que ele estava inserido não permitiam que ele evitasse o resultado, se qualquer pessoa na sua situação agiria da mesma forma, velho, esse sujeito também não pode ser responsabilizado a título de culpa. Opa, Cristian, então eu elimino o dolo e a culpa. Beleza. E aí? E agora? Ferraioli diria nulla actio sine culpa. Essa seria a consequência desse erro de tipo excusável. Nulla actio sine culpa. Não há ação sem que haja responsabilidade subjetiva. Não há ação sem que o sujeito possa ser responsabilizado a título de dolo ou culpa. Se o sujeito não agiu com dolo ou culpa, porque essas são as únicas modalidades de condutas em termos de responsabilização penal. Então, se o sujeito ele não agiu nem com dolo, nem com culpa, se ele fosse responsabilizado, a gente teria em tela o imposto de responsabilidade objetiva. E nosso sistema penal não admite responsabilidade objetiva, como via de regra. Portanto, pelo princípio da culpabilidade, que não é o elemento da culpabilidade, pelo princípio da culpabilidade, da ideia de responsabilidade subjetiva, esse sujeito, este fato, ele se tornaria atípico. Porque nulla actio sine culpa. Se eu não posso, se o sujeito ele não agiu nem com dolo nem com culpa, não há nem ação. Quanto mais fato típico. Portanto, no hipótese de erro de tipo excusável, justificável, inevitável, nós teríamos como consequência jurídica a atipicidade do fato. Beleza? Então, constituiria aqui uma excludente da tipicidade do fato. Show. Primeiro ponto, nós conseguimos desvendar. Beleza. Na hipótese, por sua vez, de erro de tipo inexcusável, entenda-se, leia-se, erro de tipo injustificável, erro de tipo evitável. Na hipótese de erro de tipo inexcusável, o sujeito, nas circunstâncias em que ele estava inserido, se ele tivesse agido com as diligências exigidas, se ele tivesse tomado todas as cautelas necessárias, ele poderia ter evitado o resultado. Portanto, esse erro de tipo em que incorre o sujeito, ele é injustificável. Não tem justificativa. Não tem escapatória. E se não tem escapatória, o que a gente pode fazer, unicamente, é afastar o dolo e possibilitar que esse sujeito seja responsabilizado a título de culpa. Porque ele não exerceu o dever de cuidado. Ele não cumpriu com a diligência exigida, que poderia evitar o resultado. E, portanto, se ele poderia evitar o resultado e não agiu dessa forma, a gente tem uma hipótese de modalidade culposa. Então, dessa forma, de qualquer forma, a gente afasta o dolo, assim como a gente fez na outra hipótese, mas aqui a gente já não consegue afastar a culpa, beleza? Então, afastamos o dolo, mas esse sujeito que incorre no erro de tipo inexcusável, ele será responsabilizado a título de uma modalidade culposa. Mas veja, lembrem lá da aula sobre tipo culposo. Quais são os requisitos
para que uma modalidade se configure enquanto culposa? São vários, que eu até falei do dever objetivo de cuidado aqui, mas a gente tem um requisito que é fundamental para que a gente possa responsabilizar o sujeito enquanto conduta dolosa, culposa, que seria a tipicidade, ou como a famosa FGV chamaria, princípio da tipicidade. O que é que quer dizer esse princípio da tipicidade? Bicho, é o seguinte: o sujeito que incorre numa conduta culposa, para que ele possa ser responsabilizado enquanto crime culposo, tem que estar previsto expressamente no tipo penal a previsão dessa modalidade culposa. Aí vem um exemplo, a hipótese lá do homicídio. Lá nos elementos, nas disposições do tipo penal de homicídio, a gente tem os tipos. Tem o tipo fundamental, que é o próprio artigo 2.1, caput do artigo 2.1, matar alguém, que seria uma hipótese de tipo penal fundamental, ou essencial, mas a gente tem também os tipos que acompanham esse tipo fundamental, e dentre eles tem a hipótese lá de homicídio culposo. Aí você tem lá, se o homicídio é culposo, pena, tal. Então, tem a previsão. Então, o legislador preveu a possibilidade de imputação a título de culpa. Beleza, então a gente pode. Então, esse sujeito pode ser responsabilizado a título de culpa. Porém, se esse sujeito, se eu afasto o dolo e há a possibilidade de eu imputá-lo a título de culpa, mas quando eu chego no tipo penal não há previsão para a modalidade culposa, sem choro, sem vela. Não tem como responsabilizar o sujeito, nem a título de dolo, nem a título de culpa. Então, da mesma forma, o fato se tornaria atípico. Beleza? Então, essas seriam as distinções aí. Só recapitulando: erro de tipo excusável, o fato se torna atípico. Erro de tipo inexcusável, exclui-se o dolo, podendo o sujeito ser responsabilizado, não devendo, podendo ser responsabilizado a título de culpa, se houver previsão para tal modalidade de conduta. Show? Então, aquele exemplo do caçador, por exemplo, a gente poderia entender como uma hipótese de erro de tipo excusável. Poderia ou não? Depende. Depende da mente que está pensando, né? Posso nem dizer que seria uma hipótese de erro excusável mesmo, porque outras pessoas poderiam parecer dizer, não, é inexcusável. E como a interpretação dos fatos, ela pressupõe a emissão de um juízo de valor, e esse juízo de valor se relaciona com as próprias circunstâncias e experiências do sujeito que emite o juízo de valor. Então, muito provavelmente, se eu dizer que é um erro de tipo excusável, outra pessoa vai aparecer dizendo que é inexcusável, enfim. Vamos seguir. Então, até então, pessoal, nós falamos das consequências jurídicas, dos efeitos jurídico-penais na hipótese de erro de tipo, especificamente em algumas hipóteses relacionadas à excusabilidade e à inexcusabilidade da conduta, do erro. E aqui eu trago para vocês as espécies de erro de tipo. Vejam só, o erro de tipo, ele poderá ser essencial e acidental. Isso aqui é muito simples também de entender. Até então, a gente estava falando somente de erro de tipo essencial. Até então. Basicamente, o erro de tipo essencial, esse erro de tipo essencial e acidental, eles têm pontos em comum. Um ponto em comum específico. Qual seria o ponto em comum? Ambos constituem uma falsa representação da realidade. Ambos constituem um engano no momento da mentalização do sujeito. O sujeito se engana. Em ambos, o sujeito tem um engano ali no que tange a sua representação acerca da realidade fática. Ambos ocorrem dessa forma. Só que no erro de tipo essencial, esse engano, ele incide sobre um elemento, ele incide sobre um dado, sobre uma circunstância que é fundamental na figura típica. Por exemplo, ele se engana quanto ao alguém. Ele mentaliza a ideia de que ele está matando o animal. Então, ele incide no erro sobre o elemento alguém. E o elemento alguém, o elemento pessoa, no artigo 2.1, é fundamental. Fundamental. É essencial no tipo penal. Então, essa seria uma hipótese de erro de tipo essencial. E esse erro de tipo essencial, como nós vimos, ele pode ser excusável, justificável, e ele pode também ser inexcusável.
Como eu já falei, na hipótese de excusabilidade, de possibilidade de justificação, exclui-se a tipicidade da conduta. Já na hipótese de inexcusabilidade, a ideia da evitabilidade do resultado, afasta-se somente o dolo, podendo o sujeito aí ser imputado culposamente. Beleza, está decorado já. Já o erro de tipo acidental, ele, da mesma forma, ele constitui uma falsa representação da realidade, que seria a ideia de erro. Ele constitui uma falha no raciocínio, na representação do sujeito sobre a realidade fática, mas esse engano, ele incide sobre um elemento, sobre um dado, sobre uma circunstância não essencial à figura típica. Esse erro, ele incide sobre um elemento que não é fundamental no tipo penal. E, portanto, se não é fundamental, muito provavelmente não eliminará a tipicidade da conduta. Muito provavelmente, o direito penal afigurará relevante a conduta do erro de tipo acidental, porque o erro ele só incide sobre um elemento que não é muito relevante no tipo penal. Não é muito... não compõe uma estrutura fundamental do tipo, da figura típica. E se eu disse para vocês que no erro de tipo essencial eu vou analisar se ele é excusável ou inexcusável, aqui eu vou ter inúmeras subespécies. A gente vai ter a hipótese de erro sobre o objeto, a hipótese de erro de tipo acidental, né? Os erros de tipo acidental eles podem ser um erro de tipo sobre o objeto, um erro de tipo sobre a pessoa, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causa. Então, basicamente, após esse slide, a gente vai se debruçar sobre essas subespécies, essas hipóteses de erro de tipo acidental, ok? Mas tem uma diferença que é fundamental é a palavra certa, entre erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. E para isso é preciso que a gente encontre outro tipo comum, outro elemento comum entre os dois. Qual seria? Além desses erros de tipo essencial e acidental, ambos constituírem uma falsa representação da realidade, ambos, factualmente, na realidade fática, constituem crime. Factualmente, o sujeito que incorre em erro de tipo essencial e o sujeito que incorre em erro de tipo acidental, ele está cometendo crime. Factualmente. Só que no erro de tipo essencial, na imaginação, o sujeito está cometendo uma ação legítima. Na sua cabeça, o sujeito está perpetrando uma conduta legítima. Só que factualmente, na realidade fática, ele não está. Ele está cometendo uma conduta ilegítima. A diferença para o erro de tipo acidental é que no erro de tipo acidental, o sujeito, na realidade fática, ele comete uma ação ilegítima, mas na sua imaginação ele também está cometendo uma conduta ilegítima. Então, de fato, aqui o sujeito ele está ali percorrendo o intercrimes, ele está com o ânimos delicti ali na cabeça, né? E a diferença é que o erro ele comete algum engano no que se refere a algum elemento que não é tão fundamental na figura típica. Então, essas seriam as duas diferenças fundamentais, né? Uma é a ideia de essencialidade do elemento e a outra é a ideia do que o sujeito tem em sua imaginação, né? Então, no erro de tipo essencial, na imaginação, a ação seria legítima. Na factualidade, a ação seria ilegítima. No erro de tipo acidental, a imaginação a imaginação do sujeito representaria uma ação ilegítima e na factualidade, essa ação também seria ilegítima, né? Então, essas seriam as diferenças aí. Aí vocês devem perguntar, mas e os exemplos, não sei o quê? A gente vai ver. A gente já viu as hipóteses de erro de tipo essencial. Agora a gente vai se debruçar sobre as hipóteses de erro de tipo acidental, ok? Embora, porque é bom. Eu gosto muito dessas hipóteses, porque é interessante de exemplificar. Veja só, a primeira hipótese de erro de tipo acidental seria o que a doutrina chama de error in objecto. Erro sobre o objeto. E por que eu digo que é a doutrina que chama? Porque não há previsão legal. Esse erro de tipo acidental sobre o objeto,
ele não tem respaldo jurídico, né? Ele não está constante em nenhuma norma penal. É uma hipótese de erro, basicamente engendrada na doutrina. E o que seria o erro de tipo? Eu vou estabelecer uma dinâmica aqui, não vou conceituar. Eu acho que as conceituações são muito frágeis quando a gente confronta com a realidade. Então, em todas as hipóteses aqui, eu vou tentar trazer logo um exemplo e estabelecer o efeito jurídico penal, ok? Então, vamos pensar aí, porque eu gosto muito de novela, né? Vamos pensar lá naquela novela lá da Globo, Império. Vamos pensar lá, a gente tem a ideia dos diamantes lá, né? E o que seria o erro de tipo nessas circunstâncias da novela Império, né? Imagine só que o sujeito, ele, ele tem informação, ele está ali numa festinha da empresa, onde estão os diamantes e tudo mais, e ele tem informação de que na vitrine tal, numa vitrine qualquer lá, tem um diamante, um valor catastrófico, né? Então, assim, aí, tudo bem, o sujeito vai lá, na festinha lá, só que ele se engana quanto a esse objeto, diamante. Ele, em vez de subtrair para si ou para outro o diamante de valor lá, né, exorbitante, ele acaba se enganando e furtando um diamante de valor muito menor, né? Aí vocês poderiam perguntar, e aí, o que aconteceu? Aconteceu um erro de tipo acidental, né? O agente ele se enganou acerca de uma circunstância fática, né, presente no tipo penal, só que essa circunstância fática não é relevante. A prova de que ela não é relevante é que nada vai influenciar na definição jurídica do fato. Basicamente, o sujeito vai incorrer em furto. Não vai mudar nada. Mas, enfim, aí vocês poderiam me perguntar. É porque direito penal é muito cheio de detalhes, meu Deus do céu. Vocês poderiam me perguntar, eu pensei nisso agora. Ah, Christian, o sujeito ele dirigia a sua finalidade, o seu ânimos furandi, para subtrair um diamante, como você falou, valiosíssimo. Mas o comendador, safo demais, né, muito esperto, malandro, ele bota os diamantes tudo falso lá, né? Fajuto, negócio que não é nem R$ 50. Aí o sujeito lá cai na trollagem do comendador. Furta lá o diamante falso, valor irrisório. Eita, Cristian, agora. O sujeito ele vai ser responsabilizado. A gente vai poder aplicar o princípio de significância, tendo em vista que o resultado foi alcançado sobre o diamante de valor irrisório, ou não. Ou o sujeito será responsabilizado, tendo em vista o objeto que ele pretendia furtar. Infelizmente, eu queria dizer uma resposta concreta e unívoca, mas não existe. Porque você já sabe que o erro sobre objeto é um elemento, é uma conceituação, é uma hipótese doutrinária, eminentemente doutrinária. Então, em sendo doutrinária, há divergência quanto ao efeito jurídico específico nessa hipótese que eu falei. Então, poderá ser que o sujeito ele seja responsabilizado em virtude do objeto que ele pretendia furtar. Então, aí a gente já não poderia aplicar o princípio de significância, já não poderia postular a insignificância da conduta, mas há quem diga também que a gente poderia responsabilizar esse sujeito tendo em vista aquilo que ele realmente comete, aquele objeto que ele realmente subtrai. Então, nessa hipótese, a gente poderia até postular a insignificância, né, a bagatela própria. Eu imagino que essa dúvida iria surgir, porque surgiu na minha cabeça também. Mas, enfim, nessa hipótese aí, a resposta mais aplicada seria depende. Né? Nem sempre a gente vai poder dizer depende, mas aqui é depende. Sigamos. Erro in persona. Erro sobre a pessoa. Você já deve imaginar uma hipótese de erro sobre a pessoa, mas eu vou trazer um exemplo bem figurativo aqui. Eu até trouxe para vocês aqui, para vocês depois estudar, né? Estiver estudando, o que seria o erro em persona? Tem um exemplo aqui, bem bonitinho, só para vocês memorizar. Mas eu vou tentar aprofundar mais esse exemplo. Veja só. Imagine que o sujeito, o pai tem uma herança ali, um negócio, né? Bem caprichoso para os filhos. Não, para o filho, que o filho é único.
enfim. Aí o filho tá querendo se apossar da herança do pai. Ele diz, rapaz, eu vou matar meu pai. Eu não tô incitando ninguém aqui não, viu? Pelo amor de Deus, tô dando um exemplo. Aí o sujeito, ele constrói ali, ele mentaliza no seu saber causal. Ele diz, meu irmão, a cogitação, né? A fase da cogitação no intercrimes. Ele mentaliza a ideia de rapaz, eu quero matar meu pai. Matando meu pai, eu posso me apropriar da herança mais rápido. Beleza. Sim, ele tinha até tido conhecimento de que o pai estava querendo escrever um testamento para dividir a partilha para outras pessoas, os parentes, não sei o quê. Enfim, aí o filho se sentiu ameaçado aí, né? Quanto à apropriação da herança. Aí disse, vou matar meu pai, beleza. Resumindo. E aí esse pai vinha do emprego todo dia, passava pela mesma rua todo dia, no mesmo horário. E o que foi que aconteceu? Vinha com uma farda bem, né? Aquele negócio bem característico mesmo. E o filho ficou numa moitinha lá, por trás de um muro lá esperando, um revólver já para atirar no pai. Aí de repente ele vê um cidadãozinho com a mesma farda do pai. Ele não pensou na hora que, quando o pai trabalhava outras pessoas também que usavam a mesma farda. Só que, pô, coincidência, né? Mesmo horário que ele passa, opa, meu pai já tá aqui. Aí ele foi desferir os disparos contra esse sujeitozinho lá, que tá com a mesma farda do pai. E quando ele vai olhar, ele na verdade matou outra pessoa que não o pai, né? Ele se enganou. Ou seja, o sujeito ele cometeu um erro, um engano sobre a pessoa que ele pretendia ferir, sobre a pessoa que ele pretendia matar. Show. Beleza, Cris. Entendi. Então o sujeito queria matar o pai, mas não conseguiu porque se enganou contra a figura da pessoa do pai dele e matou outra pessoa. Show, entendi demais. Só que tem um porém. Qual seria o efeito jurídico? Qual seria a consequência jurídica? Vamos voltar para o artigo 20, parágrafo 3º, que é a base jurídica desse erro sobre a pessoa. Vamos voltar lá, para a gente poder entender. A gente já tem um exemplo, né, que já fica mais fácil, e agora vamos voltar para o dispositivo legal do Código Penal. Aqui. Beleza. É o artigo 20, parágrafo 3º. Vamos lá. O erro contra a pessoa, quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Beleza. O que é que a gente já sabe? O carinha lá, que pretendia matar o pai e não matou o pai, matou outra pessoa, ele não vai ser isento de pena. Pronto, a gente já sabe disso. Beleza. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, o sujeitozinho lá que queria matar o pai e matou outra pessoa enganado, ele vai responder juridico-penalmente como se tivesse matado o pai. Eu vou considerar as circunstâncias e qualidades e condições da pessoa que ele pretendia matar. Christian, quais os efeitos práticos disso? Por exemplo, o sujeito que ele mata um ascendente ou um descendente ou um irmão, isso constitui um agravante no crime de homicídio. Opa, Christian. Então, se ele pretendia matar o pai e a responsabilidade vai recair sobre a sua pretensão, tendo em vista as qualidades e condições da pessoa que ele pretendia matar, opa, então vai incidir agravante sobre esse sujeitinho aí. Agravante de quê? De que ele matou um ascendente. Ele matou o seu pai. Show de bola. Isso aí, ó, é posição unívoca na doutrina. A gente não precisa estar se preocupar, depende. Não, é isso aí. Entenderam ou não? A consequência jurídica do erro sobre a pessoa é justamente o seguinte: não vai mudar a classificação do crime, permanece um homicídio consumado, beleza? Seria um homicídio consumado tanto se ele tivesse matado o pai, quanto se ele tivesse matado o sujeito lá enganado. Só que esse homicídio consumado, ele vai ter em vista as qualidades e condições, não da vítima propriamente dita, mas da pessoa que ele pretendia matar, do pai.
Então, ele vai sofrer aí agravante por ter matado o ascendente. Então, percebam, pessoal, que o dolo, ele permanece íntegro, né? A gente não tem, como nas hipóteses de erro de tipo essencial, a gente não tem a eliminação do dolo. Então, um pouco do fato típico, né? Da tipicidade da conduta. Então, aqui o dolo permanece íntegro, permanece inteiro, o dolo não é lesado. A diferença é que as circunstâncias específicas do dolo são substituídas. Há uma substituição de pessoa. Ele matou a vítima tal, mas na hora da dosimetria da pena, eu vou substituir a pessoa. Eu vou colocar no lugar da pessoa vítima a pessoa que ele pretendia factualmente matar. No momento da dosimetria lá, eu vou considerar agravante sobre matar o ascendente. Beleza? Muito simples, muito fácil, né? Vamos seguir. Aberratio ictus, mais conhecido como erro na execução. O dispositivo legal que sedimenta a ideia da aberratio ictus, em sendo aí uma hipótese de erro tipo acidental, está presente aí no artigo 73. Vamos ver o que é que diz esse artigo do Código Penal. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, veja só, quando por acidente, seria um incidente, né? Ou erro, engano nos meios de execução, na utilização dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Qual aquela? A pessoa que ele pretendia ofender. Atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Ou seja, as consequências jurídicas seriam as mesmas das hipóteses de erro sobre a pessoa, de erro em persona. Mas qual seria a diferença? Você deve estar se perguntando isso aqui. Qual seria a diferença entre a aberratio ictus e o erro sobre a pessoa? Veja só. Lembram da hipótese lá que eu falei? Sobre o erro sobre a pessoa, o filho queria matar o pai e tudo mais, e ele não consegue matar o pai porque ele se engana quanto à pessoa do pai, quanto à figura da pessoa do pai. O que é que vai ocorrer aqui? Não há engano sobre a pessoa. Aqui há algum erro, algum acidente, especificamente na utilização do meio de execução. O que seria o meio de execução? O revólver, a faca, o machado, um cacetezinho, um negócio, sei lá, um carro. O meio que o sujeito vai utilizar para poder executar a conduta. Ele manuseia erroneamente este meio, né? E este manuseio errôneo, este manuseio equivocado, ele provoca aí esse incidente, né? O sujeito ele acaba matando outra pessoa. Então, como é que se constituiria o exemplo? Vejam só. Imaginem lá a mesma hipótese que o sujeitinho lá, que a gente falou, ele queria se apropriar da herança de modo mais rápido, resolveu matar o pai, e ele está lá esperando novamente, está esperando o pai passar, e quando o pai passa, é uma distância considerável, ele está com um fuzil 762, numa distância de 1 quilômetro, então ele, né, ele tem que ter uma mira considerável, uma pontaria considerável. Só que o que ocorre é que esse sujeitinho, ele não tem uma destreza na pontaria, ele é ruim mesmo, ele é ruim. Então, quando ele ele desferiu o disparo, ele acabou acertando outra pessoa, né? E aí? Por um erro no meio da execução, ele, né, ele não tinha destreza aí na utilização do fuzil e ele acabou matando outra pessoa. Beleza, Cris. E aí, qual seria a consequência jurídica? O sujeito seria responsabilizado como se tivesse matado o pai da mesma forma. Então, eu vou considerar as circunstâncias e condições não da vítima propriamente dita, do sujeito que morreu enganado lá, mas do sujeito que era a pretensão do sujeitinho lá matar. Então, a gente vai considerar a hipótese da agravante, tendo em vista que o sujeito pretendia matar o pai. Aí vocês vêm com uma pergunta bem específica, né? E essas perguntas sempre surgem. Ah, Christian,
Vamos dizer que a munição era de titânio. A munição atravessa a parede. Aí, o pai, o sujeito, por um erro lá na execução, ele acaba acertando o pai e outra pessoa. Mata o pai, mata outra pessoa. Beleza, ele atingiu o resultado lesivo lá dele. Mas ele também atingiu outro resultado lesivo. E aí? O Código Penal vai dizer o seguinte: no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, que é a hipótese de concurso formal. Então, a gente aplicaria aí essa hipótese de concurso formal. O sujeito tem uma só ação e ele produziu dois resultados lesivos. Sim, aí uma coisa que é preciso destacar aqui, afora a exemplificação, é que esse erro ele ocorre de pessoa para pessoa, né? Assim como também ocorre no erro em persona. Então, esse incidente aqui ele ocorre de pessoa para pessoa. Vocês vão entender a importância de eu dizer isso, pessoa para pessoa, mais adiante. Veja só, na hipótese de aberratio criminis, a situação vai ser um pouco diferente. Veja só o que diz o artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, que é a hipótese de aberratio ictus, quando, por acidente ou erro na execução do crime, olha, é um erro na execução novamente, isso é semelhante, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Vamos entender. Se na aberratio ictus o erro ele ocorre de pessoa para pessoa, aqui o erro vai ocorrer de coisa para pessoa. Vamos imaginar o exemplo. O sujeito foi demitido. Ele foi demitido, né? Aí ficou com raiva lá trabalhava numa loja de roupa, essas coisas. Ficou com raiva do dono. Aí disse, rapaz, eu vou meter uma pedra naquela vidraçaria, naquela vitrine da loja, para ele ver o que é bom. Vou jogar uma pedra para quebrar a vitrine da loja. Beleza. Olha o ânimo do sujeito, é esse. E aí ele tá lá do outro lado da rua e pega uma pedra bem calibrosa, um cheixo daquele de sertão, e joga em direção à vitrine. Só que, por erro na sua execução, no momento em que ele joga, ele acaba não atingindo a vitrine, mas atinge uma pessoa que passava na hora. Ele não percebeu isso. Ele se enganou. Ele se equivocou no momento da execução. Então, o erro ele incide da coisa para a pessoa. O que era a pretensão do sujeito era ferir, era destruir a coisa em si. Era perpetrar um dano sobre a vitrine do dono da loja lá. Mas ele acaba acertando outra pessoa e essa pessoa, inclusive, ela recebe a pedrada na cabeça, uma lesão corporal grave, enfim, não vem a morte. Não tem o resultado morte, mas a lesão corporal foi grave. Christian, qual seria a consequência jurídica desse caso? O sujeito ele vai responder por lesão corporal culposa. Lesão corporal grave, culposa. Aí você me diz, mas Christian, o sujeito não tentou cometer o dano material, não se enquadraria aí também em concurso a tentativa de dano, não? Não. A tentativa de dano ela fica absorvida, ela fica afastada nessa hipótese. E o sujeito ele só incorreria na lesão corporal culposa. Aí você me diz, Christian, se por exemplo o sujeito ele arremessa a pedra lá na vidraçaria, lá no vidro, lá na vitrine, de fato ele consegue quebrar a vitrine, só que a pedra, como era um cheixo bem calibroso, quebra a vitrine e bate no funcionário que estava lá dentro, provocando uma lesão corporal grave também. E aí, o que é que a gente faz? Mesma coisa que a gente já falou no slide anterior. A gente vai aplicar a regra do artigo 70, concurso formal de crime, ok? O sujeito, ele, mediante uma só ação, ele obtém dois resultados. O porém peço que vocês deem uma analisada no artigo 70, na hipótese de concurso formal, porque há duas hipóteses ali. Uma hipótese é se o sujeito ele realmente cometeu uma ação
e realizou 2 resultados lesivos sem querer os 2 resultados, e a hipótese também do sujeito ter arremessado a pedra, mas ele de fato ter querido, ter intencionado quebrar a vidraça e também bater no funcionário. Então, se houver esses desígnios autônomos, a gente vai ter um concurso formal, mas a consequência jurídica será diferente. É como se tivesse sido um concurso material. Dei uma analisada depois, no artigo 70, que é uma minúcia mais interessante para vocês verem. Ok? Fechou aqui? Beleza, né? Então, nessa hipótese aqui específica, a gente afasta o dolo. Olha só. Nessa hipótese de erro acidental, de erro de tipo acidental específica, nessa em específica, a gente consegue afastar o dolo. Show de bola. Então, o sujeito aí, o ânimos dele, né? Ele vai ser desconstruído, vai ser desclassificado, ele sendo responsabilidade tão somente a título de culpa. Se houver previsão para o tipo culposo, hein? Lembrem disso. Por fim, dentro dessas hipóteses de erro de tipo acidental, a gente tem aí, por fim, e ainda tem muita coisa para falar, viu? Não está terminando, não. A gente tem a hipótese aí de aberratio causa. O que seria essa hipótese de aberratio causa? A aberratio causa é um erro no curso causal. É um erro na causa do crime, na causa do delito. Como é que poderia ocorrer, Christian? Veja só. O sujeito, ele... Tá uma hipótese aí muito clara que eu trouxe para vocês. O sujeito A, ele lança o sujeito B de uma ponte. Ele lança com a finalidade de que o sujeito ele morra afogado. Só que ele não sabia que tem uma pilastra onde ele jogou o sujeito. E o sujeito se choca com a pilastra. E, na verdade, ele não morre de afogamento, morre de traumatismo craniano. Enfim, o dolo é o mesmo. O dolo de matar não é desconstruído. Não há nenhuma mudança. O dolo é um só. E por que eu falo que um dolo é um só? Porque essas hipóteses de aberratio causa, elas vão coincidir com as hipóteses de dolo geral. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu botar o carregador do computador aqui. Essa porra descarregar e acaba com o ícone pra gente. Aí dá merda, né? Sim, vamos lá. Aí, por que eu falo que o dolo é o mesmo? É porque justamente que essas hipóteses de aberratio causa, elas também vão coincidir, como via de regra, nas hipóteses de dolo geral. Vocês viram o dolo geral lá com Ana Clara. E aí vamos trazer um exemplo para a gente poder entender quais os efeitos jurídicos dessa aberratio causa. Imagine só. O sujeito, ele desfere uns golpes de faca no seu inimigo lá, no seu desafeto. Ele desfere 2 golpes de faca. E aí ele projeta, veja só, viu? Ele projeta, o sujeito já está morto. Ele imagina lá, o sujeito não está se mexendo mais. O sujeito já está morto. Aí o que é que ele pensa? Beleza, então eu vou jogar esse sujeito no rio para poder despistar, né? É uma espécie de ocultação de cadáver, né? Para poder dificultar que o sujeito seja encontrado. Ou para despistar mesmo. Mas enfim, ele joga o sujeito no rio. Só que quando a perícia faz todos os seus exames lá, necroscópicos, eles descobrem que o sujeito, na verdade, ele não morreu das facadas desferidas. Ele morreu afogado. Puxa, Cristo. Então, esse sujeitozinho, o criminoso, supostamente criminoso, ele incorreu em 2 condutas. Ele primeiro tentou matar, tentativa de homicídio, porque ele desferiu as facadas, e depois ele jogou o sujeito ferido. Então, bicho, será que a gente não tem uma tentativa de homicídio e um homicídio doloso consumado? Será que o sujeito ele não incorreria em concurso material? Não, porque a doutrina diz que o dolo é o mesmo. O dolo é geral. Muito embora o sujeito tenha perpetrado 2 condutas, o dolo era um só. Qual seja, matar o sujeito. Ele ainda estava no intercrimes. Entendem ou não entendem? Então, dessa forma, o sujeito ele só iria responder por homicídio, um homicídio doloso consumado. Show ou não?
Então, por isso que se diz aí que há uma certa relação. E percebam que o erro é no curso causal, né? É nas causas. Em vez de a causa ter sido as facadas, na verdade, por um erro, um equívoco aí, a causa acaba sendo o afogamento. A aberrácio aí ocorre sobre o curso causal. Enfim, é por isso que eu disse que tem uma relação com a ideia de dolo geral. Beleza ou não? Bora seguir? Discriminantes putativas. Eita, agora é. A gente está quase acabando. O que seriam as discriminantes putativas? Que Ana Clara até já falou para vocês, quando estava lá, vocês estavam estudando sobre culpa imprópria. Vamos entender o que seriam essas discriminantes. Christian, o que são essas discriminantes? Pessoal, quando eu falar discriminantes, leia-se excludentes de licitude. Show ou não? Excludentes de licitude. Beleza, Christian. Então eu sei que as excludentes de licitude, elas estão presentes no artigo 23 do Código Penal. Então a gente tem lá, ó, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Opa, Christian. Então a gente tem essas 4 discriminantes. Show. 4 discriminantes, 4 excludentes de licitude. Beleza. Mas, Christian, você está me falando que essas discriminantes são putativas. O que é essa putatividade? O sujeito ele está puto, ele está embriagado? Como é que é essa ideia? Putatividade, pessoal, é justamente o caráter que se dá àquelas situações imaginárias que só existem na cabeça do agente. A isso se dá o nome de putatividade. Não é que o sujeito está puto, está revoltado. Não. É que o sujeito ele se imagina numa situação que não existe na factualidade. Beleza, Christian. Eu entendi o que é discriminante, a excludente, e entendi o que é a putatividade. Desse modo, Christian, eu acho que as discriminantes putativas seriam uma união de excludentes mais esse caráter de putatividade. É isso ou não? É isso mesmo. Então, desse modo, o que seria uma discriminante putativa, fazendo a união dos elementos entre discriminantes e putatividade? O sujeito que incorre numa discriminante putativa é aquele sujeito que, supondo encontrar-se numa situação de legítima defesa, estado de necessidade, estriticamente dever legal e se regular direito, ele age. Ele age supondo estar numa situação fática que permita a aplicação de uma excludente de ilicitude. Vejam só, o erro desse sujeito, esse sujeito ele comete um erro de tipo, é uma hipótese de erro de tipo, a discriminativa. O erro é sobre a situação fática e não sobre a excludente de ilicitude, a causa de exclusão da ilicitude. Vamos exemplificar para ficar mais claro? Bora. Eu vou trazer um exemplo que na verdade não é um exemplo, é um fato que realmente ocorreu aqui na Paraíba. Quem é paraibano deve lembrar. Quem não deve ter ouvido falar ou desconhece e vai conhecer agora. Veja só, veja o que ocorreu no interior paraibano. O pai, veja só, o pai tinha dito pro filho, ó, não vá, o filho tinha pedido para ele ir para uma festa, aí o pai disse, não vá não, porque é perigoso, não sei o que e tudo mais. Tudo bem, todo mundo foi dormir, o pai foi dormir, o filho foi fingir que foi deitar, só que o filho saiu escondido para ir para a festa. E o pai não sabia, o pai pensava que o filho estava dormindo. E aí, quando é de madrugada, o filho chega, né, nessa região específica do interior paraibano, tinha muito assalto, né? O interior paraibano ele tem muito assalto, assim, a casa de madrugada, né? É uma situação bem crítica. Mas, enfim, aí o filho lá, ele chega de madrugada, aí começa a forçar a porta. Ele tinha deixado a porta meio que entreaberta e começa a forçar a porta para poder entrar. Cara, o que é que o pai ia pensar? Reparem, na cabeça do pai, o filho, ele estava dormindo. Então, se alguém está forçando a porta, pô, é óbvio que tá alguém está querendo invadir a casa para assaltar ou fazer alguma coisa. Então, veja, aí o pai está atrás da porta lá com medo e ele pega uma escopeta, calibre 12, e desfere um disparo contra a porta, a fim de atingir o sujeito que está atrás dela. E quem era esse sujeito?
o filho. Então ele acerta aí o tiro, mesmo no peito do filho, o filho vem a óbito, né? Situação muito complicada, muito delicada. E por que eu trago essa situação para vocês? O pai, ele imaginava que ele estava numa situação fática de iminente invasão, de iminente assalto, o que, por sua vez, iria permitir uma legítima defesa, né? Mas veja que o erro dele não é sobre a hipótese da legítima defesa. O erro dele é sobre a situação que de fato está ocorrendo. Vejam só, imaginem comigo, pensem comigo. Factualmente, o sujeitinho lá, o pai, ele estava numa situação de perigo? Estava ou não? Não estava. Era o filho que estava empurrando a porta lá. Mas na imaginação do sujeito, na imaginação, o que é que estava ocorrendo? Na imaginação, ele estava numa situação de perigo que justificaria a legítima defesa. Então, o erro não é sobre a legítima defesa, mas sobre a situação fática que permite a excludente legítima defesa. E é por isso que esse sujeito ele incorreria numa legítima defesa putativa, que seria justamente o hipótese de erro de tipo essencial, né, pessoal? Só que recebe esse nome de discriminante putativa porque é um erro que ocorre sobre uma situação fática que envolve uma excludente ilicitude, entendeu? Então, essa seria a ideia de discriminante putativa. Então, se o sujeito ele incorre num erro sobre a situação fática que se relaciona com a legítima defesa, a gente vai chamar essa legítima defesa de legítima defesa putativa. E a mesma coisa ocorreria relacionada às outras excludentes. Então, a gente poderia ter uma legítima defesa putativa, exercício regular de direito putativo, instituto de cumprimento de dever legal putativo, estado de necessidade putativo, enfim. Mas o exemplo mais simples para a gente entender é se pode sair de legítima defesa putativa. Aí você vem com a pergunta, beleza, Cristian, entendi. Mas qual é o efeito jurídico? Qual a consequência jurídico-penal para esse sujeito, o pai lá, que ocasiona o resultado morto do filho? E aí, qual a consequência jurídica? Como todo erro de tipo essencial, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que se perguntar, Cristian, aquela situação que ocorreu, aquele erro de tipo que ocorreu, ele é justificável ou não? Ele é excusável ou não? Ele é inevitável ou não? Pô, Cristian, eu acho que o caso lá do pai realmente é inevitável, tendo em vista que a localidade ela tem o hábito de acontecer muitos assaltos durante a madrugada, e a ideia de que ele tinha consciência de que o filho estava dormindo, Christian não tinha como evitar. Beleza. Se não tem como evitar, qual é a consequência? Isenção de pena. Christian, por que você está dizendo isso? De onde você está tirando essa ideia? Pessoal, a base jurídica, o arcabouço, o respaldo jurídico da discriminante putativa, ela está justamente no parágrafo 1º do artigo 20. Vamos lá conferir? Bora. Achei. Veja só, o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 20? E se vocês forem olhar no código lá, vai tá o títulozinho em cima desse parágrafo 1º, discriminantes putativas, né? Que esse dispositivo é especificamente sobre as discriminantes putativas. Vamos lá, o que é que diz o legislador? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, olha, justificado, hein? Excusável, inevitável. Então, o erro é plenamente justificado. Beleza? Então, nessa hipótese de erro plenamente justificado pelas circunstâncias, que é a hipótese lá do carinha, do pai do interior da Paraíba, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Opa! É a característica do erro de tipo essencial, né? Do erro de tipo essencial. É justamente a ideia de que, factualmente, o sujeito ele comete uma ação ilegítima, mas na imaginação dele, ele imagina, ele representa a ideia de que está cometendo uma ação legítima, né? Então, é justamente o que o legislador diz aqui. Aí o legislador diz o quê? É isento de pena. Esse sujeito que erra plenamente, cujo erro é justificado, justificável, inevitável, esse sujeito tem como consequência jurídica a isenção da pena. E o legislador continua. Então, a consequência para o carinha lá, o pai, seria a isenção da pena, né?
tendo em vista que a situação era justificável, era inevitável, era excusável. Portanto, naquela situação específica, o sujeito teria a sua pena isenta, aniquilada. E o legislador continua dizendo: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime doloso. Muito fácil, muito simples. Se naquela situação em que estava inserido o pai, se ele pudesse ter evitado o resultado lesivo mediante a execução de alguma diligência, de algum dever de cuidado, ele estaria incorrendo numa conduta culposa. Portanto, ele responderia por homicídio culposo. Viu? Homicídio culposo se houver previsão no tipo penal de homicídio acerca da modalidade culposa. Então, se tiver lá homicídio culposo, pena, tal, beleza, a gente pode. Show. Então, a gente só excluiria o dolo e o agente poderia ser responsabilizado a título de uma conduta culposa. Show. Opa, mas Christian, tem um negócio muito interessante aí. Porque, veja, a conduta do pai, ela é dolosa, velho. Né? Ela é dolosa, tal, mas por questões de política criminal, a doutrina, a jurisprudência, o sistema brasileiro, o sistema penal brasileiro, ele resolve imputar esse sujeito a título de culpa, mesmo que factualmente essa conduta seja dolosa. Opa! Se a conduta é dolosa e eu resolvo responsabilizar o sujeito a título de culpa, eu tenho hipótese daquilo que a doutrina chama de culpa imprópria, que vocês viram com Ana Clara. Então, vamos recapitular. Se o sujeito, ele se acha numa situação equivocada no que tange a circunstância fática e se relaciona com uma discriminante, com uma excludente, eu tenho a hipótese discriminante putativa. E na hipótese discriminante putativa, se o erro for excusável, a consequência será a isenção de pena. Se o erro for inexcusável, injustificável, evitável, o sujeito poderá ser responsabilizado a título de culpa. Culpa imprópria. Culpa imprópria. Então, lembrem lá que você tem duas hipóteses de culpa, né? Nos delineamentos teóricos do tipo culposo. A gente tem a culpa própria, que é composta pela culpa consciente e culpa inconsciente, e a gente tem a culpa imprópria, que é justamente essa hipótese de discriminante putativa sob erro inexcusável. Beleza? O que é que tem mais para a gente ver aqui? Erro de tipo e erro de proibição nas discriminantes putativas. Sim, uma questão muito debatida pela doutrina é o seguinte. Christian, eu já sei que se o erro do pai lá foi sobre a circunstância fática, eu estarei em hipótese de erro de tipo. Beleza. Mesmo havendo a emergência ali, o envolvimento de excludente de ilicitude, o erro do sujeito é sobre a circunstância fática. Então, eu tenho uma hipótese de erro de tipo. Mas se o erro do sujeito foi sobre a extensão da excludente de ilicitude, se o erro do sujeito foi sobre a existência de um excludente de ilicitude, nós teríamos uma hipótese de erro de proibição. Christian, me dê um exemplo. Imagine só. Imagine que a iminente invasão de uma casa não se constitua enquanto hipótese de legítima defesa no direito brasileiro. Vamos lá. Então, os tribunais não aceitam essa tese e tudo mais, e a lei não ratifica essa hipótese de que o sujeito está tendo sua casa invadida e pode atirar no sujeito que tem a pretensão de invadir. Beleza. E o que é que ocorreu? O pai, ele não erra sobre a circunstância fática em si. Imagine esse exemplo. Imagine que, de fato, o pai está sendo sua casa invadida. O pai lá. Imagine que o pai, seu filho está dormindo, ele olhou logo, meu filho está dormindo. E a porta está sendo lá empurrada, e de fato, ele imagina que está numa situação de perigo, e de fato, ele está. Beleza, Christian, eu já não tenho erro de tipo, porque o erro de tipo é sobre a circunstância fática. Show, beleza.
E qual seria o erro do pai? O pai, ele atira não porque ele erra contra a circunstância fato, mas porque ele imagina que naquela situação específica em que ele estava, ele seria contemplado pela legítima defesa. Então, o erro dele é sobre o campo de extensão dessa excludente legítima defesa. E aí, Christian, qual o resultado? Meu caro, minha cara, nesse caso, a gente não teria mais um erro de tipo. A gente teria um erro de proibição. Qual a diferença, Christian? O erro de proibição, ele não exclui a tipicidade da conduta, mas a culpabilidade, especificamente a consciência da ilicitude do fato, a potencial consciência da ilicitude do fato. A gente vai ver os efeitos específicos quando a gente estiver estudando o erro de proibição. Show, Christian, entendi. Então, se o erro for especificamente sobre a existência de uma excludente ou como é que se diz, do campo de extensão, do campo de abrangência do excludente, esse erro será um erro de proibição. Essa discriminante putativa, ela vai ser apreciada como uma forma de erro de proibição. Show! E por que eu trago essa teoria extremada e teoria limitada da culpabilidade? Porque essas teorias elas vão divergir quanto a essa ideia. A teoria extremada da culpabilidade, ela vai dizer o seguinte, bicho, qualquer caso, mesmo se o erro for sobre a circunstância fática, se envolver uma discriminante putativa, se envolver um excludente de ilicitude, o erro será de proibição. Não importa se o engano foi sobre a circunstância fática ou sobre o campo de extensão da excludente, ou sobre a existência da excludente. Não importa. Envolver uma excludente de ilicitude será uma hipótese de erro de proibição. É isso que diz a teoria extremada. Por outro lado, a teoria limitada da culpabilidade, que é a teoria vigente, que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, prestem atenção nessa ideia, a teoria limitada vai dizer o seguinte, se o erro for sobre a circunstância fática em que o sujeito está inserido, erro de tipo. Se o erro for sobre o campo de extensão, como eu falei, ou a existência da excludente, o erro será de proibição. Ok ou não ok? Show de bola. Então, vamos para as ideias finais do nosso encontro. Trago para vocês aqui... Deixa eu só tomar uma água. Eu trago para vocês aqui 3 casos para a gente resolver rapidinho aqui. Ai, meu Deus. O que a gente tem aqui nesse caso? Eu peço que vocês, antes de eu ler, leiam, pausem a aula, pausem o vídeo, leiam, mentalizem. Qual seria a consequência jurídica desse caso? Ah, Christian, eu acho que seria isso. Pensem aí. Depois que vocês pensarem, vocês anotem, anota aí no papel, pronto, a consequência jurídica vai ser essa. Depois vocês reproduzam novamente o vídeo, ok? Para ver qual seria, de fato, a consequência jurídica desse caso. Caso 1. Henrico, com intenção de matar seu irmão Lauro, ficou escondido atrás de uma moita, esperando o momento em que a vítima sairia de seu trabalho, com direção à residência de ambos. No horário de costume, ao ver uma pessoa trajando roupas semelhantes às de Lauro, as que Lauro usava, e acreditando que tal pessoa era seu irmão, veja, o engano é sobre a pessoa, efetuou 2 disparos contra essa pessoa em região letal, o que ocasionou o imediato óbito. Posteriormente, todavia, Henrique constatou que Lauro ainda não havia saído do trabalho e que a pessoa morta era um colega de trabalho de Lauro. Opa, Christian! Matei a charada. Onde residiu o erro do sujeito? Onde Henrico errou? Henrico se equivocou, Henrico errou, Henrico representou falseadamente a pessoa que ele pretendia matar. Ele se enganou quanto à pessoa. Então, a gente tem uma hipótese aí de quê? Error in persona. Qual é a consequência do erro in persona, do erro sobre a pessoa? É justamente a ideia de que o sujeito será responsabilizado
tendo em vista as condições e qualidades da vítima que ele pretendia matar, e não da vítima que ele, de fato, ocasionou o resultado morte. Então, a base jurídica vai estar justamente lá no parágrafo 3º do artigo 20, né? Então, qual seria a consequência nesse caso específico aí? A gente já sabe que matar o irmão é um agravante no crime de homicídio. Matar irmão, ascendente ou descendente. Então, nesse caso, Christian, ele não matou o irmão, mas ele tinha pretensão de matar. E se a responsabilidade penal desse sujeito, ela vai considerar não as condições da vítima em si, mas as condições da pessoa que ele pretendia matar, então esse sujeito ele vai sofrer a agravante aí, porque pretendia matar o irmão. Show ou não? Beleza, Christian, safei. Desvendei o mistério do caso 1. Vamos seguir, então. Caso 2. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens idênticas, mas de valores diferentes. Óbvio, né? Desembargador. Sendo consideravelmente mais caro o desembargador. Falei, o do desembargador. Era esperado, né? Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a Polícia Civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. E aí? Christian, é um erro sobre o objeto? Christian, eu acho que é um erro in objecto. Não. Porque no erro in objecto, mais conhecida como hipótese de erro de tipo acidental, o sujeito, na sua imaginação, ele está cometendo uma ação ilegítima, mas ele erra quanto a um elemento específico que não é essencial na figura típica. Ulisses, o servidorzinho, né? Ele, na sua imaginação, ele está cometendo a ação legítima? Sim. Porque ele pensou que estava carregando a sua caixinha do relógio. Ele se enganou. Beleza, Cristian. Então, se a ação ela é imaginariamente legítima, esse erro de tipo, ele não é acidental, é um erro de tipo essencial. Show! Mas esse erro de tipo essencial, ele é excusável ou inexcusável? Vou me posicionar no sentido de que ele era excusável, ou seja, era justificável. Show, Christian. Se o erro de tipo essencial em que nós estamos nos referindo aqui, ele era excusável, justificável, qual seria a consequência jurídica? Qual seria? Eu eliminaria tanto o dolo quanto a culpa, e desse modo, se nula axio sine culpa, não há que se falar em fato típico. Então, esse fato seria considerado atípico, o sujeito não seria responsabilizado por essa conduta. Ok ou não? Beleza, consequência jurídica, a tipicidade do fato. Terceiro caso e último, para a gente ir embora. Vamos lá. Flávio, pretendendo matar seu pai, Leonel, de 59 anos, realiza disparos de arma de fogo contra homem que estava na varanda da residência do genitor, causando a morte deste. Flávio, então, deixa o local satisfeito por acreditar ter concluído seu intento delitivo, seu ânimo necande. Mas vem a descobrir que matara um amigo de seu pai, Victor, de 70 anos, que de costas era com ele parecido. Veja como é paradigmático esse caso. Sabe por que é paradigmático? A gente já sabe que é uma hipótese de erro sobre a pessoa, né? O sujeito aí, ele não erra na execução, ele não atira errado, ele se engana contra a pessoa mesmo. Então, é um erro in persona. E nessa hipótese, pessoal, a gente já sabe que a consequência jurídica é a seguinte. O sujeito ele irá responder por homicídio doloso consumado, tendo em vista as condições e qualidades não da vítima propriamente dita, mas da pessoa que ele pretendia matar. E essa hipótese é bem interessante, porque, de um lado, se o sujeito for responsabilizado tendo em vista as qualidades do pai, ele terá um agravante, né, que é a ideia de matar um ascendente, mas, por outro lado,
se a gente for considerar as qualidades e condições da vítima propriamente dita, ele terá uma causa de aumento de pena, né? O Flávio, ele irá incidir numa causa de aumento de pena, que é justamente a ideia de matar uma pessoa acima de 65 anos. É uma causa de aumento de pena no crime, no tipo penal de homicídio. Então, nessa hipótese aí, pessoal, muito claro, muito simples. O que vai incidir não é a causa de aumento de pena, mas a agravante, tendo em vista que as condições e qualidades consideradas não são a da vítima propriamente dita, mas a da pessoa que Flávio pretendia matar, qual seja o seu pai, Leonel, de 59 anos. Ok ou não? Desvendamos o caso? Fechou, né, pessoal? Então eu finalizo aqui. Minha garganta está abalada. Eu finalizo aqui esse encontro com vocês. Agradeço a atenção. Espero que vocês tenham compreendido. Da mesma forma, se não compreenderam, me contatem para que a gente possa sanar as dúvidas. Mesmo sistema da gente, né? Espero que vocês possam aproveitar aí o slide. Fiz um slide bem bonitinho para vocês poderem estudar por ele. Ok? Qualquer coisa, estamos por aí. O período está acabando, né? Comecem a se despedir de mim, que estamos nos últimos encontros nossos, acredito. Acredito que nosso encontro posterior aí eu vou ministrar para vocês. Na verdade, na aula dessa semana, a Ana Clara vai já começar, eu penso que vai começar, ilicitude. Então, ela já vai dar para vocês estado de necessidade e legítima defesa. E no próximo encontro nosso, eu vou trazer para vocês estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, ok? Então, a gente está por aí nos últimos encontros nossos e a gente vai sobrevivendo, ok? Beijo no oi, cheiro no oi.